Ó Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois encontrava seus discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lugar, no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creem sem ter visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como nós podemos ver hoje, o tema é sobre a fé, mas uma fé muito clara. O que quer dizer uma fé muito clara? Clara se na nossa mente não. A fé, ela cresce, ela esclarece. Você acredita e depois a inteligência vai entendendo as coisas devagar. Que a nossa inteligência depois irá entender tudo exatamente quando não formos atrapalhados por este corpo de morte que a gente chama. Quando falamos sobre corpo, vamos entender bem a palavra no sentido da Bíblia. Corpo é tudo, não é só a mão, o braço, o tronco, não. O corpo é a psique, os afetos, os sentimentos e o ser humano que habita nesta dimensão humana biológica que a gente recebeu de nossos pais da terra e que muitos de vocês transmitiram a vossos filhos. Tanto que se chama isto corpo do pecado, um corpo onde habita uma doença, que já falei outras vezes, que se chama pecado. E esta doença, nem os médicos conhecem, só Deus conhece. Só. Nem os padres conhecemos. Nós estudamos, sim, mais ou menos. Nem Freud, nem psicologia conhece, porque ela é muito funda. Muito, muito funda. Tanto que no comecinho do cristianismo tinha alguns que proibiram o matrimônio, gozado, porque diziam assim: que adianta casar ou ter família, botar um monte de criança, mas agora estou lembrando, mais ou menos no mundo de hoje,
Não vou botar filhos ao mundo, um mundo que não presta, para quê? Não é assim que o pessoal fala, entendeu? Só que lá era diferente, não é que o mundo não prestava, é que a pessoa já nascia doente, então seria como um aborto. Para que botar ao mundo uma criança que já está com defeito no ventre materno? Então vamos abortar. Então veja que a lógica não muda, 2000 anos fica quase na mesma. Se considerarmos somente isto, aí que entra a fé cristã, que eu insisto, desculpa a minha chatice, a fé cristã, a fé em Cristo, clara, nesta pessoa de Jesus Cristo. Porque nele que se resume toda a nossa história. No sentido muito positivo. Por que positivo? Pelo menos eu, nas minhas meditações, etc. Antigamente a gente fazia os exames de consciência, quando estava no seminário, até tínhamos um caderninho, como a nossa vida era toda regrada, então levantar, escovar os dentes, todas aquelas coisas, ir para a escola, estudar, né? Então tinha todos os atos do dia, e todo dia nós tínhamos um exame de consciência, onde a gente colocava naquele caderninho, mais se tinha feito direitinho, se não tinha cochilado mais 2 minutos na cama, quando tocava o sino, se tinha escovado bem os dentes, se tinha... E se não tinha falado do silêncio, aí era tudo perfeitinho. No final de semana a gente ia confessar, eu olhava lá, já sabia os pecados que tinha feito durante, o que tinha feito de errado. Mas essa gente é muito estúpido. Quer dizer, bom, porque te forma um caráter para você se fiscalizar, mas é estúpido, porque não resolve nada, porque a gente voltava a fazer os mesmos erros durante todos os dias. Então, não era isso. E se o pecado é uma coisa feia, porque, repito, temos que ver pelas consequências, se a doença é grave ou a doença é leve. Pode ser uma doença que não dá sintoma exterior, tipo câncer. Muitas vezes não tem sintoma exterior. Mas quando ele explode, em poucos dias ela te mata. Então, esses pecadinhos que a gente faz são um pouco sintoma exterior de uma doença que está dentro, que não somos perfeitos, que às vezes gostaríamos de fazer bem as coisas e não conseguimos. Então precisa ir mais na raiz. E quem pode atingir esta raiz? Porque quem conhece o ser humano é somente Deus. Porque Ele nos fez. Então é maravilhoso, por quê? Porque eu posso e devo me apresentar a Ele como o doente se apresenta ao médico. O doente não vai ao médico para contar vantagem. Vai ao médico para dizer que está doente, não é? Acho. Então, nós não vamos a Deus para contar vantagem. Eu faço isto, eu faço aquilo, olha, eu ajudei fulano. Não. Você vai a Deus, se entender o problema, é entender a coisa. O que Ele pode te dar. Porque hoje, veja, Jesus aparece 2 vezes e fala 3 vezes, a paz esteja convosco. A paz então é uma realidade. É como se eu viesse e te trouxesse um dinheiro. Que bom! Então a paz é uma realidade. Não é o não ser atrapalhado, o não ser angustiado. É uma plenitude. 3 vezes, em 2 aparições que ele fez. Então, o que acontece? Nós vamos ao médico. O médico, se tem um remédio, tudo bem. Se descobriram o tipo de doença, eles podem cuidar da doença. Se não descobriram, o que ele fala? Só Deus pode cuidar. Estou acompanhando um menino de 10 anos, está com câncer, ainda está vivendo, já deveria ter morrido alguns dias atrás, mas... E os médicos já falaram, está nas mãos de Deus, fizemos tudo o que podíamos fazer, não tem mais jeito. Então, o que acontece? Ele tem remédio? Tem.
Se precisa fazer cirurgia, ele faz cirurgia. Em função da vida, repito sempre isto. Em função da vida. Que na Bíblia tem um trecho que fala assim, que eu não entendia, como eu discuto mesmo com Deus. Eu faço a ferida e eu curo a ferida, fala Deus na Bíblia. Antigamente falava, bonito. Então eu vou fazer uma ferida no braço e depois vou curar a ferida. Para quê? Tem sentido? Não tem sentido nenhum. Mas depois que fiz a cirurgia, porque precisava tirar o mal que estava dentro, eu entendi o que Deus queria dizer. Eu faço a ferida. Mas eu cuido da ferida, para você não morrer. Porque era preciso fazer aquela ferida. Para atingir o mal que estava lá em profundidade. Então aqui vem o sentido da cruz, gente. O sentido de tudo que nós sofremos. Não porque nós procuramos, quando nós procuramos o problema é nosso. Aquilo que vem por fora ou vem pela fraqueza do nosso ser. Que o mundo não conhece. Veja, já um princípio que o mundo não conhece. E se nós não tivermos esta fé clara em Cristo, nós não podemos ter este sentido. Porque exatamente o ter colocado Cristo na cruz não foi simplesmente um ato de misericórdia. Insisto muito pela nossa mentalidade chata, porque a gente leva sempre o sentimento de culpa. O que mais nos pesa quando nós erramos? Fiz aquilo, não deveria ter feito, eu falei aquilo, não deveria ter falado, e a gente fica magoado, fica chateado, entendeu? Então levamos esse sentimento de culpa. Fulano me disse, eu não parei, não dei carona, estava com uma criança, né? Sabe, estas coisas. Então nós vamos mais pelo nosso sentimento de culpa. Nós não vamos, porque não conhecemos, pelo sentimento da vida, que nós não conhecemos a vida. Nós somos como crianças. Os pais sabem o que é a vida. E os pais te educam para a vida. Você gostaria de ficar por aí empinando pipa? Mas os pais sabem que com aquilo você não vai chegar a lugar nenhum. Não vai ter futuro nenhum. Então tem que estudar. Mas resmungando vai. Porque obedece, vai. Tá bom. Resmungando vai. Estuda. No futuro, quando cresce, vai ver que os pais tinham razão. Mas na hora não. Isso só para falar claro. Nossos pais nos educaram por uma vida temporária. Quanto mais Deus, que é Pai de verdade, vai nos educar por uma vida eterna. Mas em Cristo nós entendemos o sentimento, o sentido da cruz. Libertadora. Não destruidora. Prestemos bem atenção a estas duas coisas. Senão o cristianismo parece um masoquismo. Você gosta de sofrer, você é masoquista. Não. Libertadora, porque a cruz, ela atinge. Por exemplo, vamos ver. Falei que o corpo é todo o nosso corpo, a nossa mentalidade, a nossa maneira de ser. Uma humilhação, que é cruz mais pesada do que a cruz do corpo, não é? Você se sente humilhado, rebaixado, lá, no último lugar. Ele atinge o quê? O nosso orgulho. A humilhação em si não diz nada, você fica a mesma coisa, mas atinge o nosso orgulho. Então é a cruz que corta, se você aceitar. Se não aceitar, você se revolta. Então veja, tem as duas coisas. Mas precisa ter um sentido muito profundo e muito claro em Cristo. Porque Ele
assumiu sobre si o pecado do mundo. E entre todos os pecados do mundo, os meus também, os de vocês, o pecado nosso. E como disse, temos que considerar a gravidade do pecado, considerando a consequência do pecado, a morte física. Não haveria, seja bem claro, não haveria morte física no mundo se não tivesse entrado o pecado no mundo. Isso deve ser um princípio claro de fé. E como por um homem, esta linguagem Adão, que quer dizer humanidade. Agora, que é como se for uma humanidade, que sejam os cientistas, os médicos, que procurem, como o genoma, coisas que foram feitas. A humanidade. Esta humanidade entrou no pecado, assim, eis porque Deus é feito homem. Assim, por outra humanidade, a humanidade de Cristo. Por isso Deus é homem. A humanidade de Cristo, a vida entrou no mundo. E qual é esta vida? Não é a vida biológica, que isto Deus tinha deixado já na sua organização do universo, nas próprias leis biológicas. Nós encontramos isso na vida das plantas, na transmissão da vida dos animais, tudo isso aqui. E são sistemas biológicos. Tanto que quando eu falo, não, o ser humano é pior que o animal. Não, às vezes eu falo, não ofenda os animais. Não, é bom não ofender os animais, viu, gente? Porque os animais não constroem bombas atômicas. Os animais não pensam em fazer mal a outra pessoa. Não ofenda os animais, pelo amor de Deus. Os homens são homens, capazes de fazer coisas mais erradas do que os animais. Se os animais matam, é pela sobrevivência. Depois que estão satisfeitos, não mexem mais com nada e com ninguém. Quando o ser humano atrapalha as pessoas, faz o mal às pessoas, ainda faz mais mal, porque mais quer, mais rouba, mais assalta, etc. Então, não vamos respeitar a ordem da natureza, que foi muito bem feita. Então, isso é uma vida. Não negamos que seja uma vida biológica, uma vida vegetal. E o que esse homem trouxe à Terra? Quando a pessoa perguntaram aos romanos, que tinham construído um império imenso através da organização das leis, que naquela época havia todos os pequenos países, pequenos grupos. Assim, eles organizaram tudo. Outro dia me perguntou uma pessoa, mas como que o Império Romano se sustentou tão? Alexandre Magno, ele conquistou em 10 anos mais território do que todo o Império Romano, mas não conseguiu formar um império que durasse tanto. É porque eles conseguiram unificar todos aqueles terrenos. Não eram colônias, era Roma. Tanto que no ano 96, ou 98 me parece, desculpe, 98, Trajano, que foi imperador romano, não era de Roma. Ele tinha nascido e vivido na Espanha. Mas a Espanha era Roma. A Espanha era Roma. O imperador depois dele, Adriano, era também nascido na Espanha. Então, era Roma. Mas como eles tinham conseguido fazer isso? Através do código das leis que tinham organizado os povos naquela época. Bom, chegou o cristianismo. Aí eles perguntaram aos cristãos. Vocês viram a primeira leitura, não é? Viviam todos em comum.
vendia tudo que tinha, colocava junto e não havia necessidade entre eles. Então era uma fé muito clara. Atrás desta fé, você colocava toda a sua vida. E todo o seu ser, e todos os seus bens. Porque se não se transforma em atos práticos, na nossa vida cotidiana também a fé não existe. Uma fé vazia. Entendeu? Aí, o que vocês cristãos estão trazendo ao mundo? Roma deu a lei. Fez de bandos de gente dispersos no mundo um grande império, porque deu a lei uma organização maravilhosa. O que vocês trazem ao mundo? E os cristãos responderam: nós trazemos o amor. Se for amor verdadeiro. Se for amor verdadeiro. Tanto que no Iêmen, agora, você sabe que nos países islamitas, eles não deixam construir igrejas. Não sei se você sabe isso. Eles pretendem, a democracia é a maneira deles, pretendem construir as mesquitas nos países, no Brasil tem, na Itália agora construíram em Roma, pretendem construir as mesquitas deles nos outros países ocidentais. Mas nos países do Islã, eles não deixam construir as igrejas católicas. Sabia isso? Não. Só que acontece que chamaram a Madre Teresa de Calcutá no Iêmen para cuidar dos pobres pela fama que ela tinha. E ela falou: nós vamos cuidar dos pobres. Só que as minhas freiras, sem oração, não valem nada. É a oração que sustenta as minhas freiras. Você vai permitir a gente construir uma capela, ter o Santíssimo e ter um padre que celebre a missa. Tranquilo. Eles não foram lá para fazer proselitismo, porque muitas vezes a religião se transforma em proselitismo. Aumentar o número. No Brasil se discute tanto que os católicos estão perdendo freguês. Eu falei outro dia para um amigo, os cristãos parecem que estão lutando como um partido político, que querem mais votos. O que é isso? O cristianismo não é nada disso. O cristianismo é fé. Se as pessoas acreditam, acreditam. Se não acreditam, não acreditam. Você não vai obrigar a pessoa a acreditar. E que nem eu falo para os pais: não obrigue seus filhos a ir à igreja. Mas como, Frei? Tudo bem, eles podem ir lá aprender, tudo bem. Mas você pode levar teu filho até a igreja, está certo. Entrando na igreja, você pode crer no lugar de teus filhos? Não. Então, que adianta? Se ele não quer acreditar, mas. Então, nesta parte que a gente estava falando, da fé em Cristo, toque as minhas mãos, quando ele se apresentou, veja bem, se apresentou e mostrou as mãos crucificadas e o lado aberto pela lança. Um corpo. Ele mostrou um corpo, não um fantasma. Um corpo. É uma coisa visível. Aí quando Tomé, que não estava, disse: não acredito que ele tenha vencido a morte. Tá bom, depois de 8 dias chegou. Tomé, coloca teu dedo que você quer colocar nas minhas mãos. Quando ele viu, e diante daquele corpo, gente, que se estabelece a nossa fé. Porque aí começa um diálogo pessoal. Nós somos humanos e nós estamos conversando com uma pessoa humana. A Beata Ângela de Foligno, que foi uma das maiores santas que eu conheço, com as visões que Deus lhe deu, lhe mostrou, ela dizia: é incrível. Primeiro, Deus faz de um doente uma pessoa sã. Aí já passa aquilo que eu falei para vocês.
Não vamos mais a Deus com sentimento de culpabilidade, mas com sentimento de sarar. Então não pretendemos ir a Deus melhores do que somos. Vamos doentes como somos. Você faz de um morto um vivo. Então podemos estar mortos, num corpo de morte. Físico, repito, porque não conseguimos ver a profundidade da nossa psique. E que é pior a morte psíquica que levamos dentro do que a morte física. Entende? Então, ele faz reviver este corpo e que depois demonstra até fisicamente a vitória sobre a morte. Esta é a Páscoa cristã. Então, você acredita no homem. Depois ela fala assim, você que é invisível, porque a gente pensa, estou pensando em Deus, o que você está pensando em Deus se Deus é Espírito? Você não pode pensar em Deus. Ele é Espírito. Mas, quando Filipe perguntou, disse a Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai. Ele falou, Filipe, você está comigo há tanto tempo, ainda não entendeu que quem me vê, vê o Pai. Então, quem vê a mim, pessoa física, o carpinteiro, está vendo Deus. Então, se eu penso em Cristo, e nós temos todo o Evangelho, se vocês quiserem começar, comece a ler o Evangelho, e deixar que aquilo entre na vossa mente, vocês vão sentir como muda dentro da gente. Vocês vão ver, é aquilo que eu faço na minha oração, na meditação. Muda dentro. Nós estamos vendo, então do invisível você se fez visível. Você inatingível se fez tangível, você pode ser tocado, bota os dedos nas minhas chagas. Você que, às vezes, escutamos coisas, revelações. Maomé diz que teve revelações de anjos, outros tiveram. O próprio Deus nos falou. Está certo? É o próprio Deus que nos fala, porque ele precisa falar ainda. Falar o quê? Se tudo o que a gente precisava, ele já nos falou, vindo sobre a terra. A gente lê livros de escritores, eu vi agora aquele que o Garcia Marques, que faleceu, nos jornais, frases que ele falava, maravilhosas, daquela grande inteligência. E as frases que Jesus falava, podemos não acreditar, tudo bem. Se não quiser acreditar, não acredita. Mas ele falou. Ele falou claro. Não está nada escondido. Então, um Deus mais presente, mais visível do que isso, não pode ser. Então, esta é a fé que Jesus pediu aos apóstolos, confirmando. Demorou. Porque mesmo os 3 anos que eles ficaram juntos, fizeram tanto atrapalhado os apóstolos. Por isso que nós temos tanta desculpa de demorar tantas vezes a encontrar a verdade. Viram milagres, viram sinais, viram isto, viram aquilo. Quando viram ele na cruz, teve uma debandada. Quando Judas viu porque cada um depois segue Cristo de acordo com a sua física, quer dizer, de acordo com a sua cabeça, o que ele procura em Cristo, entendeu? Não aquilo que Cristo quer me dar. O pessoal recebeu o pão, 4.000, 5.000 pessoas, recebeu o pão, e correram atrás dele porque queria fazê-lo rei. Era aquilo que o povo queria dele. Jesus que fez? Se mandou. Eu não vim para dar este pão, eu dei este pão num momento especial, que você estava no deserto, eu tinha comida, então eu dei comida, acabou. Mas eu não vim para isso, porque quem come este pão vai morrer. Eu vou dar uma comida que dura para a eternidade. Ele sempre fala de eternidade.
uma vida eterna. Quer dizer, uma vida que a morte não poderá nunca mais destruir. E quem de nós não gostaria disso? Gente, vamos ser sinceros. E depois, para terminar, a paz esteja convosco. 3 vezes. A paz é uma realidade. A realidade da saciedade, da inteligência, quando descobre a verdade. Eu sempre comparo quando você está procurando uma coisa, vamos dizer aquela imagem estúpida, mas simples. Você tem os óculos aqui, procura os óculos para cá, abre a gaveta, vai para cá. No fim, por acaso, se abaixa para ver na gaveta, bate a cabeça e os óculos caem. Você procurava, estava aqui. Uma coisa estúpida, mas como assim? Esse tantas coisas, não? Então, fica angustiado. Não acha. Quando achou, uma libertação. Então, a inteligência vai entender a verdade. O que vale, o que não vale. Nós somos como crianças. Se a criança você dá um brinquedo, me dá 1 milhão, um cheque de 1 milhão, o que a criança escolhe? Brinquedo, não é? Assim somos nós. Nós escolhemos e lutamos por aquilo que não tem valor. E não procuramos aquilo que tem valor, que pode nos fazer mais ricos. Não somente isso. Pela inteligência, depois se abre o coração. E o coração se abre para Deus. Aí estamos em paz. Ao redor pode acontecer o que quiser. Mas nós estamos em paz, porque nós estamos preenchidos, porque tudo que acontece ao nosso redor, tudo que pode falar de mim, ou de bem, que eu sou um santo, a Madre Teresa de Calcutá, que era uma santa, recebeu até prêmio Nobel, não é? Você vai, como é o seu estúdio, não? Você vai nos estúdios das pessoas, vê mérito para cá, certificado para lá, não é? Diploma para cá, diploma para lá, eu sou tudo isso, não é? Ela recebeu os maiores prêmios que a humanidade tem, mas o Teresa sabe onde que estava todos aqueles prêmios que dava as placas para ela? Você sabe onde que ela colocava? Uma caixa de papelão. Ela não precisava daquilo para ser ela. Entendeu? Numa caixa de papelão. É uma carta que ele escreveu, eu li porque ele escreveu uma carta. Sabe onde que estão a uma amiga, aquele negócio lá que eu peguei lá em Estocolmo, né? Está ao meu lado, numa caixa de papelão, dormindo tranquilo. Entende? Nem quando fala mal de você. Nem quando te calumnia. Nem quando você está em paz, porque você está, não, repito, com a sua consciência. Eu vou terminar com um exemplo prático que aconteceu. Você não está com a sua consciência de culpabilidade perdoado. Vai além. Mais do que isso. Vai com a consciência repleta de uma presença que é o próprio Deus, que habita em você, que você deixou entrar. Esta é a paz. Quando Jesus falou a paz esteja convosco, ele queria dizer Deus, realidade, esteja convosco. Porque Deus é a nossa paz. E termino com um exemplo. Quando eu fiquei doente, a Aparecida foi lá no santuário, eu fiquei lá várias vezes, e de vez em quando me chamavam para essa missa. Tinha muitas missas lá no santuário, Divino Amor lá em Roma. E é gozado o que é o Evangelho. Eu não estava bem, quer dizer, não estava bem. Tinha que sofrer, como quando você está doente fisicamente, psicamente, que Deus permite. Estou dentro, uma escuridão terrível também. Aí, quando fazia o Evangelho, era Deus que falava através de mim, não sou eu, não.
Eu lembro, numa missa, tinha umas 800 pessoas lá, uma igreja grande. Eu fui distribuir a comunhão depois. Distribuindo a comunhão, veio um homem, uma criança na frente dele, devia ser o filho dele. Eu estava com a hóstia, o corpo de Cristo. Ele não pegou a hóstia, ele me pegou os braços aqui embaixo, falou: obrigado pela paz que você me deu. Quer dizer, a palavra de Deus, porque não era eu estava no inferno dentro de mim, gente. A palavra de Deus atingiu ele tão em profundidade que valia mais do que a própria hóstia, na qual ele deveria acreditar. Penetrou. Obrigado, lembra ainda hoje a figura, a imagem lá. Obrigado pela paz que você me deu. Então, quando fala a paz que o mundo tanto procura, é Deus esteja convosco, dentro de você. E quando encontrou Deus, além de não precisar mais de nada, porque só Ele basta, Ele nos faz reviver, como fez reviver e renascer o seu Filho vencedor da própria morte que o tinha destruído. Esta é a nossa história. Ou uma história em Deus, ou uma história fora de Deus. Aí, não posso dizer mais nada. Este é o Evangelho, a boa nova. Deus está conosco em Cristo e, através de Cristo, Ele quer habitar dentro de nós e fazer a vida conosco.